É, nação flamenguista, né? Vasco perdendo mais uma vez e deixando seus torcedores aí revoltados, indignados, né? E tem torcedor vascaíno aí desabafando, soltando o verbo, com razão, né? O Vasco passa ano, entra ano e toda vida é aquele clube que a gente só espera ele ir para a segunda divisão. Não tem outra opção, né? É com isso, os torcedores ficam revoltados, né? Até porque vê seus rivais fugindo dessa zona, né? Os outros clubes do Rio, claro, tem o Botafogo ali que está próximo também da zona de rebaixamento, que é um fiasco, mas principalmente o Flamengo, líder do campeonato, né? Vencendo, convencendo. Isso aí tá deixando os vascaínos, cada dia que passa, mais preocupados, né? Porque ele não vê aquela luz no fim do túnel, não vê uma esperança, não vê nada, né? Na verdade, o Vasco da Gama não tem nada. Isso aí é uma realidade, né? Vamos acompanhar o vídeo e vamos ver o que é que os vascaínos acham. Créditos do vídeo, né? Atenção, vascaíno, link da descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos acompanhar aí, pessoal. Se pegar um telefone e mandar uma mensagem para você, eu mandava e falava de novo o que eu falei e que eu repito há alguns anos com treinadores que vão para o Vasco. Eu tenho a impressão que dentro do Vasco, como o ambiente é um ambiente pesado e já de muitos anos, qualquer treinador que chegue, ele é contaminado pelo vírus da incompetência de um clube fadado a fracasso como é o Vasco. De gente fracassada, de gente ruim, de gente incapaz, de gente incompetente. O Clube de Regatas Vasco da Gama é um clube permeado de pessoas sem nenhuma capacidade para fazer aquilo que basicamente deveriam fazer. Mas, Diniz, você é um ponto fora da curva. Então vou pedir, por favor, Fernando Diniz, não dá ouvido para esses caras do departamento, porque nenhum deles vai ser demitido. Nenhum deles vai ser demitido. Porque por muito menos o Álvaro Pacheco foi demitido pelo presidente Pedrinho, mas não vai demitir o Felipe. Pô, vai demitir o Felipe? Não vai. O Felipe foi um fracassado treinador no Volta Redonda. Fala lá pra você ver. Fracassado no Confiança, fracassado no Bangu, no Tigres, estagiou lá, foi pra Ponte Preta ser diretor, nada. Aí, vocês não estranham que ele tenha parado de jogar futebol e foi um jogador brabíssimo, isso não tenha dúvida. Mas já falei isso aqui na quarta-feira. Não é regra ser grande jogador, virar um grande técnico, dirigente, não é. E aí o Felipe resolve assumir a condição de técnico, que para mim é mentira. Esse papo de, mas o Felipe não quer ser treinador. Mentira! Ele quer ser treinador. E começo a achar que de alguma forma, ano passado, por exemplo, o Rafael Paiva foi minado. Foi minado. O Rafael Paiva acabou com um plano, que era de repente ter o Felipe como técnico. Porque aí ele brincou de ser técnico nos últimos 3 jogos. Brincou. Que é uma distração, mas ele não quer ser técnico. Aí ele assume como técnico. E se eu sou Bruno Lazzaroni e Luizinho Quintanilha, eu peço demissão amanhã. Porque eu tô fazendo o quê ali, cara? Não tô fazendo nada. Eu sou figura decorativa. Sou figura decorativa. Eu sou uma árvore de Natal, igual o Marcelo Santana. Igualzinho. Não resolvo nada, não apito nada. O que eu tô fazendo aqui? Aí o Felipe assume como treinador de novo. E normalmente deveria ser demitido hoje também. Ser mandado embora. Felipe, obrigado. Valeu, irmão, parceiro, mas não dá. Mas como ele não vai ser demitido, eu peço por Deus, por Jesus Cristo, que o Fernando Diniz não dê ouvido a esses caras. Porque esses caras não entendem nada ali do campo, jogaram bola. Mas como gestores, são ruins, são fracos, fraquíssimos. O Felipe mostra reiteradas vezes sua incapacidade de treinar um time, de gerir um time. Não sei se tem gente no grupo que não gosta dele. É um cara difícil, meio antipático, meio fechadão, não fala com ninguém. Cara meio rancoroso, meio vingativo, não gosta do jogador, é capaz de tirar. Pensando assim, se o Felipe não olha pro cara e fala assim, você não joga porra nenhuma. Eu fico pensando nisso. Penso nisso. Porque eu tô cansado, cara, dessa arrogância de achar que é o bambambam e não é. Mas como eu tenho esperança no Fernando Diniz, que eu acho que é um profissional extremamente competente, eu peço a Deus
que o Fernando Diniz não deu ouvido a esses incompetentes, cara. E não confie nesses caras, Diniz. Não confie. Principalmente hoje do diretor técnico. Porque ele não é um cara competente. É um cara ruim no que ele faz. Porque ele aprovou Jean Davi, Maxi Domingues, Garré, Lloyd. Os dois, ele e o Marcelo Santana. O Planta. Esses caras estão no comando do Vasco hoje. Estão lá comandando o futebol do Vasco. Tá explicado, cara. Tá explicada a nossa situação. E uma semana que é para demitir não só eles, mas tirar uns 10 jogadores do Vasco. 10. Afasta. Porque o que esses caras fizeram essa semana é para nem voltar ao Rio de Janeiro, não é nem para aparecer aqui amanhã. Perder pro Puerto Cabejo, uma das derrotas mais vexatórias da história do Vasco, e entregar o jogo de hoje porque são incompetentes, incapazes, frouxos. E que se dane que vocês ficam raivosos. Ah, porque vocês pegam muito pesado os jogadores. Dane-se! Tô andando pra vocês. Tô andando, tirando uns ou outros que se esforçam, a gente vê que lutam. A grande maioria não tá nem aí, cara. Ah, eu não tô bem de cabeça, eu não tô legal, então pede pra não jogar. O que o seu Lucas Piton tá fazendo no Vasco é uma vergonha. Um jogador que eu elogiei muito ano passado, mas o que ele faz no Vasco é uma vergonha. Ele hoje foi comido de novo com arroz, farofa, fritas e molho à campanha. O tal do Fabri brincou com o Lucas Piton, brincou. Porque o Piton não sabe marcar como um lateral profissional, não sabe marcar. Isso aí é uma verdade, pessoal. Fez tudo o que queria, viu? Fez tudo o que queria. Também acho o lateral do Vasco fraco, né? E muitos diziam, né, fazendo elogios no começo da temporada, mas a gente sabe que campeonato carioca, como eu digo sempre, não serve de base pra nada. Isso aí é uma verdade, né? Deixaram o menino Luiz Gustavo lá, as feras, aos leões. Eu tava na transmissão, tava falando, abre o olho. Os caras deixaram sobrar o tal do Fábio e o tal do Renato Kaiser lá nas costas do Luiz Gustavo, toda hora no mano. Não deu jeito, achei até que o Luiz Gustavo fez pênalti no lance. E aí deixa o menino lá as traças. Mas aí o seu Felipe resolveu fazer um negócio assim fantástico, que, porra, um menino que começa treinando futebol viu. O Paulinho tem um cartão amarelo. Ok, vou tirar o Paulinho. Perfeito. Aí eu vou botar o Hugo Moura no lugar do Paulinho. Eu acabei com o time. Ah, mas o Hugo Moura é ruim para fazer o que o Paulinho estava fazendo. E com o Vasco um homem a mais. O Vitória perdeu o Mateuzinho com 33 minutos do primeiro tempo, amigos. Isso é uma vergonha. É inacreditável. Porque você tem o Paulinho, que é um volante. Vamos pensar no futebol básico, que tem movimentação, capacidade de chegar no fundo, pisa na área. Quem no elenco, vamos fazer uma análise, quem no elenco, vamos brincar, no banco, da posição dele faria essa função igual? Jair, opção 1. Hugo Moura, opção 2. Matheus Carvalho, opção 3. Tietê, opção 4. Qual dos 4 jogadores é mais parecido com o Paulinho? Pro Felipe é o Hugo Moura. Aí o Hugo Moura entra para jogar mais à frente numa função que não é dele, um jogador pesado, parado, e quebra o esforço. Ele estava fazendo um excelente jogo. O Vasco cai. Fica fazendo arame liso, como disse o Diego Monteiro. É o time arame liso. Toca, 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 toca. Nada, nada. A jogada do Vasco é tocar, 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 porque é muito lindo o negócio de posse de bola. Eu vi muito o Fernando Diniz hoje aí. Só que a jogada do Vasco é toca, 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 pra chegar no fundo pro Piton tentar cruzar, que só acertou o lance do gol. Teve 10 chances na linha de fundo, cruzou no 5º pau, cruzou na bandeirinha de escanteio, errou o cruzamento, só não cruzou por trás do gol. Que até isso ele não tá sabendo fazer mais. Então, não é só o treinador ou o pseudo-treinador que teria que ser demitido sumariamente, porque é ruim no que faz. Tem uns jogadores aí que não dá mais pra jogar, cara. Não tem condição, velho. Tem a mínima condição. Vocês acham, sinceramente, terça-feira na Argentina, o Piton vai jogar uma partida legal pra cacete? Vai fazer uma partida assim, fora do comum. O Felipe Coutinho vai fazer uma partida, porra, fora. O Coutinho com 10 minutos de jogo já tinha errado 4 bolas. 4 passes. Dominou a bola na intermediária sozinho, o cara veio e pumba, tomou dele.
Não tá dando pro Coutinho. Segura, cara, não tá dando pro Coutinho. O Ryan, sério, vende, cara. O Ryan não tá com a cabeça aqui. Não insiste com o Ryan, cara. O Ryan é lento, devagar, mole, sem disposição, sabe, sem alma. Jogador, sabe, parece que tá em outra dimensão. É um negócio assim pavoroso, é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha, a postura do Ryan em campo. Menino de 17 anos de idade, não tem ninguém pra dar um esporro nele, não tem ninguém pra chamar a atenção dele. O que é medo dele dizer que não quer sair do Vasco? E vocês precisam vender o Ryan desesperadamente, porque nós voltamos a ser o Vasco associativo, a gente precisa vender jogador pra pagar a conta. Por quê? Ninguém vai chamar a atenção dele? E aí acabou o time. Porque eu vendo o jogo, pra mim o Vitória não tava. Eu fiquei preocupado porque o Mateuzinho é pequenininho, se o Mateuzinho não tava escondido em algum lugar. Porque eu acho que ele não saiu, porque o Vitória parecia que tinha 11. O Vitória foi muito melhor do que o Vasco no segundo tempo com 10. Foi pra dentro, atacou, o Carpini foi macho, jogou pra dentro. O Felipe fazendo as alteraçõezinhas dele. Aquele time toque-toque, lindinho pra campo. Esse é aquele time do Bangu, que tomou de 6 do Flamengo no Maracanã, que ele era o treinador. Toca. Lindo. Maravilhoso. Mas pra jogar um bobinho, pelada, futebol, tem que ser efetivo. Tem que tocar e evoluir. Ganhar jardas, ganhar metros, ganhar campo e chegar no gol adversário é o seu objetivo. Então, Fernando Diniz, por favor, você que vai assumir amanhã, não dê ouvido pra esse pessoal. Que esse pessoal não vai te ajudar, cara. Esse pessoal vai te contar histórias que talvez você não gostaria de ouvir. Histórias que não vão ajudar o Vasco, que tá na zona do rebaixamento, por conta desses caras, por conta desses incompetentes que estão no departamento de futebol. Porque o Vasco não ganha fora de casa, o Vasco não joga bem, o Vasco agora tá revivendo o ressuscitar dos mortos. O Vasco ressuscitou o Pedro Raul, o Vasco ressuscitou o Vitor Roque, o Vasco ressuscitou hoje o Renato Kaiser, o Vasco ressuscitou o Puerto Cabejo. E nós estamos aqui, cara, com cara de babaca, com cara de morto. Porque, como eu falei na quarta-feira, quem vai amanhã acordar no Dia das Mães para dar um beijo na sua mãe são os palhaços aqui, são os torcedores, os idiotas. Os sacaneados vascaínos. A nova torcida do Vasco, os sacaneados vascaínos. Que a gente vai à rua para ser sacaneado. Pra gente ser zombado, apesar de que os caras não estão nem com força de zombar isso. Porque vocês não sentem isso. Porque tomaram de 4 do Puerto Cabejo e nada foi feito. Nada. Vocês estão normalizando o fracasso. Pra vocês é normal. Tá tudo bem. Vão pegar um avião, vão voltar pro Rio, treinam amanhã e seguem pra Argentina. Vocês estão normalizando o fracasso de um clube que é o amor das nossas vidas, cara. A gente ama isso. E eu não sei se vocês amam igual a gente. Se amarem. Então é jogador que tem que ser punido, afastado. É o diretor técnico, tinha que ser demitido por incompetência. É o Marcelo Santana Planta, que já tinha que ter saído há muito tempo. Tá fazendo o quê no Vasco, Marcelo Santana? Pede o boné e vai embora. Não dá mais pra esses caras, gente. Essa semana, será que o Felipe vai dizer assim, não, erros individuais? Porque ele no jogo com o Puerto Cabejo, ele falou, eu li aí 13 vezes erros individuais e problemas. Nunca disse, não, eu errei, eu mexi mal, eu não assume culpa nenhuma, porque esse é o Felipe. O dono do futebol do Vasco, o cara que manda prender e soltar. É isso aí. E aí ele se esconde o quê? Que ele não fala, ele não dá entrevista, ok, beleza, e fica por isso mesmo. O Vasco perdeu pro Puerto Cabejo quarta-feira, quinta, sexta, e hoje ninguém falou sobre o jogo, sobre a vergonha que foi, cara. É, pessoal. Os vascaínos não conseguem ter um dia de paz, né? Mais uma derrota dessa vez. Dessa vez para o Vitória, né? Em Salvador. Quando o Vasco saiu na frente, né? Fez 1-0, mas sofreu a virada, né? O Vasco já começa ali naquela zona, a zona de rebaixamento. É uma zona perigosa, né? E é complicado, pessoal. Complicado porque, como a galera aí do canal Atenção Vascaíno mesmo falou, você não vê ninguém se preocupado com o Vasco, né? É um treinador que eles colocam o cara pra ver se cola, né? Passou aí, acho que perdeu uns 4 ou foi 5 jogos. Botou o Felipe pra ver se cola, né? Se colasse, ele ia continuar. Não colou, voa fora. É um clube que
situação financeira é precária, né? Eu até vejo um pouco de administração mais profissional do que anteriormente, né? Com o Pedrinho, né? Temos que ser realistas, né? Você não vê o Vasco, e às vezes o torcedor é complicado, o torcedor brasileiro, viu, pessoal? O Vasco tá numa situação complicada, né? Tá. Situação péssima, uma situação zona de rebaixamento. Mas por que é que eu digo que eu vejo até uma situação administrativamente bem? Porque você não vê o Vasco no mercado. O Vasco poderia muito bem no mercado e trazer 3 ou 4 jogadores de nome para tirar o Vasco dessa situação. Fazer igual o Corinthians, né? Mas não. O Vasco. Isso aí aconteceu com o Flamengo. Quem não lembra do Flamengo, né? Flamengo aí de muitos anos atrás, sofrendo, zona de rebaixamento, torcedor reclamando, mas o Flamengo não fazia grandes contratações. Ok, eu até concordo que tem algumas contratações no Vasco aí, e eu acho que até não foi dessa administração nova, que foi erro, como o Payet, como outros jogadores. Inclusive tem muito jogador que chegou aí recentemente que foi erro da diretoria, mas não aquela loucura, né? Isso aí é uma verdade, né? Não sei se vai acontecer, se vai fazer do mesmo jeito, né? Das administrações passadas, né? Principalmente na nova janela. Na nova janela aí que a gente vai perceber. Mas é uma situação preocupante. É uma situação que deixa todo torcedor vascaíno desesperado, né? Quando se fala, pessoal, quando você se fala de clubes, você olha um Vasco e um Botafogo, né? O Vasco na zona de rebaixamento e o Botafogo beirando zona de rebaixamento. É complicado, né? Complicado para os clubes carioca. Os clubes carioca é assim, sempre tem um fogo de palha, Botafogo e Fluminense. Fluminense foi um ano, um fogo de palha. Um ano seguinte foi o Botafogo, mas está ali na zona de rebaixamento. Se o Botafogo não venceu e se complica. Flamengo, mais líder do que nunca do Campeonato Brasileiro, não vem jogando aquele futebol encantador, principalmente porque o time vem morrendo no segundo tempo, né? Flamengo joga 15 minutos do primeiro tempo, né? Inclusive, ontem foi do mesmo jeito. Joga 15 minutos, intenso, é um futebol intensificado, intenso, né? Para cima do adversário. Depois de 15 minutos, primeiro tempo, fica administrando e no segundo tempo o Flamengo sente bastante a parte física, né? Isso aí é um ponto. Eu acho que Felipe Luiz tem que corrigir mais uma vez. Bruno Henrique mal. Felipe Luiz insiste muito em Bruno Henrique, né? Eu não sei porquê. Inclusive no jogo de ontem insistiu muito também no Michael. Inclusive foi ele que deu o passe para o gol de Arrascaeta, né? Muito se pede ali Luiz Araújo, mas Luiz Araújo entrou também logo no início. Também não jogou nada. Mas é isso, né? Flamengo líder. Agora quinta-feira enfrentando aí a LDU, Maracanã, lotado mais uma vez, precisando de uma vitória e não só da vitória, precisando fazer o resultado, no mínimo 2 gols de diferença aí, para conseguir a classificação, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.